tão difícil a gente dar uma data de estreia, né, para uma coisa que a gente sempre sentiu que pertence a gente desde nascença. Eu acho que foi Monteiro Lobato, não é uma resposta assim, né, inédita, né? Todas a garotada da minha geração sempre leu Monteiro Lobato, e para mim Reinações de Narizinho foi assim um livro de iniciação, vamos dizer assim. Provavelmente eu li outras coisas antes, minha mãe sempre lia antes de dormir, mas eu acho que Reinações de Narizinho foi o livro que me impactou mais. Não que eu tivesse nenhuma ambição de um dia ser escritora com essa idade, obviamente não, nem de escrever, nem de nada, simplesmente um deslumbramento com a literatura. E dali eu li tudo do Monteiro Lobato. E em termos de poesia, eu acho que Mário Quintana. Mário Quintana foi também o que falou mais próximo de mim. Eu tenho uma lembrança muito boa de livros, porque eu vivi numa casa cercada de livros, a minha mãe sempre leu muito. E tem uma outra coisa também que eu acho que a gente não costuma chamar de literatura, mas que tem a ver. Eu vivi numa casa muito musical, então assim como Monteiro Lobato teve uma influência grande na minha vida, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Tim Maia, Rita Lee, Edu Lobo, Raul Seixas, enfim, todo esse pessoal da MPB fazia parte da minha vida de manhã, de tarde, de noite, e foi ali que eu comecei a valorizar o ritmo, e escrever tem um ritmo, né? Então eu acho que não só a literatura escrita, mas a literatura cantada teve uma influência igual na minha infância e na minha adolescência. É a fantasia da literatura, nem vou falar especificamente do Monteiro Lobato, a literatura toda sempre foi uma maneira que eu encontrei de ampliar a minha existência. Eu sempre fui uma menina que achava que existir como menina, naquele lugar que eu vivia, que tudo isso era bonito, mas era restrito. Então, como é que eu poderia também ser menino, ser velho? Como é que eu poderia ser não só porto-alegrense, mas baiana, mas parisiense, mas marciana? Então, assim, eu sempre quis, e tenho isso até hoje, sabe? Uma vontade de ampliar a existência ao máximo. Assim, sempre honrei muito o fato de ter nascido, sempre encarei isso como um presente que dura pouco. Então, a literatura foi a maneira que eu encontrei de dar legitimidade a outras existências paralelas, e foi isso que me encantou desde o começo. Assim, Monteiro Lobato foi só a porta de entrada, e uma porta de entrada com muita qualidade. Mas eu nunca penso só o que esse autor especificamente me trouxe, mas a literatura em si, o que ela me traz até hoje, não só como escritora, mas principalmente como leitora, que é a maneira que eu encontrei de sair de mim. A escola foi um rito de passagem necessário, mas não o que eu mais trago da escola são os contatos pessoais, são as amizades. Não houve grande influência literária. Eu me lembro que eu participava de concursos de redação e eu ia bem. E eu achei, ok, tem alguma coisa que eu faço bem, vou focar nisso. Mas meio gaiata, assim, nada me levando muito a sério. Até tem aquele livro do Kafka, o Carta ao Pai. Kafka diz que conhecer melhor sobre a existência humana era uma coisa muito mais importante do que aprender matemática, química, física. Quando eu li isso, eu digo, nossa, isso aqui me representa. Porque eu sempre achei que a escola era um lugar para se aprender a viver, não só para aprender fórmulas químicas. E eu acho isso até hoje. Tanto que eu tenho uma ligação com a School of Life, do filósofo Alain de Botton, Escola da Vida, que é justamente isso. Eu tenho muito mais interesse em aprender como se dá a convivência entre as pessoas, como aprender a tolerância, como lidar com os reveses do amor. Tudo isso para mim é muito mais fascinante e um aprendizado eterno. Então, quando eu era menina, eu já tinha um pouco isso, sabe? De saber que aquilo que eu estava aprendendo não me saciava, mas era um período que eu tinha que passar. Então, a escola, quando eu olho para trás, e eu tive bons professores, eu fui uma aluna razoável, mas o que eu mais prezo foi o meu crescimento pessoal e foi as amizades que eu fiz e foi como eu aprendi a lidar com a vida fora de casa, né? Porque a escola é a primeira vez que a gente sai daquela redoma e enfrenta um microcosmo que
tem muito da vida, né? Tem a coisa, o medo de ser isolada do grupo, e a gente quer fazer parte, e aprender a lidar com tudo, né? Com uma certa liberdade que até então na casa da gente ainda era restrita. Tudo isso é o que eu penso da escola. Quando eu olho para a escola, eu não penso exatamente no estudo formal. Eu penso no que eu aprendi de emoções lá dentro. Demorou para eu ter essa consciência da escrita, demorou. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, eu acabei optando pela comunicação, né, pela propaganda. Eu trabalhei como redatora publicitária 13 anos da minha vida, não foi pouco tempo. E porque ali eu achei que eu conseguiria juntar duas coisas. Eu poderia me sustentar, que para mim a independência sempre foi o valor mais importante, independência e liberdade juntos, né? Para mim não existe liberdade sem independência. Então era uma maneira que eu tinha de me sustentar e de tocar minha vida, e ao mesmo tempo de estar familiarizada com a arte em geral, não só com a literatura. O fato de eu escrever, eu tinha facilidade, então optei por ser redatora. Mas a propaganda, ela trabalha com cinema, com música, com fotografia. Então tudo isso para mim era muito fascinante, e eu achei que era uma maneira legal de eu juntar tudo isso. Mas claro que, né, quando a gente é redatora publicitária, a gente não está escrevendo o que a gente pensa, a gente está apenas reproduzindo, sendo uma ferramenta de um cliente, né, que quer ali vender o seu liquidificador. Quando eu tive a oportunidade de começar a escrever colunas em jornais, eu descobri que eu podia trocar de produto, né? Eu não estava mais vendendo liquidificador, mas vendendo, entre aspas, as reflexões que eu fazia a respeito da vida. E ali eu vi que realmente eu tinha um poder de comunicação forte, né? Porque eu comecei a escrever colunas assim de uma maneira muito despretensiosa, foi muito circunstancial, e eu comecei a ter uma resposta muito positiva dos leitores. Eu digo, não, eu tenho essa facilidade real de me comunicar. Mas eu acho que essa pergunta eu me faço até hoje. Quando é que eu tive a noção de que eu era uma boa escritora? Eu acho que eu ainda estou buscando essa resposta. Assim. Eu me esmero muito, cada novo texto que eu produzo é como se fosse o primeiro. E quando eu penso em escritora, eu penso em Clarice Lispector, eu penso em Adélia Prado. Me sinto ainda um pouco penetra nesse mundo literário. Mas ok, reconheço, né? Sou uma escritora, vivo disso. Mas nunca houve assim, um estalo, sabe? Agora eu sou uma estrela, como diria Elis Regina. Eu acho que não, acho que é uma resposta que eu busco diariamente. Existe uma palavra que me norteia, que é aventura. Existe uma palavra que me norteia, que é aventura. Tudo para mim é uma grande aventura. Entrar na literatura foi uma aventura, ter filhos é uma aventura. Eu sei que é uma coisa que as pessoas ficam, né? Filho, essa coisa sacralizada, e para mim tudo faz parte da aventura da vida. Então esse foi o meu primeiro livro, né, literário, meu primeiro filho literário, foi um livrinho da coleção Cantadas Literárias chamado Striptease. E foi um golpe de sorte, na verdade, porque eu comecei a ler poesia, comecei a ler os poemas do Cacás, do Chacal, Ana Cristina César, que todos lançavam nessa coleção Cantadas Literárias, e eu já escrevia só para mim mesma em casa, e eu comecei a achar que ali existia alguma familiaridade. Nós estamos falando aí de início dos anos 80. E eu resolvi, né, no maior peitaço, mandar uns poemas pelo correio para o dono da editora Brasiliense, o Caio Graco Prado, que já faleceu. E para minha surpresa ele mandou uma carta de volta e a gente iniciou uma correspondência. E no começo ele gostou dos poemas, mas disse que não tinha como editar. Eu insisti mais um pouquinho e de repente eu estou encurtando a história aqui, mas foi isso. Ele chegou e disse, tá, ok, gostei, vamos lançar o teu livro. E em 1985 eu lancei o Striptease, que é um nome, aliás, muito sintomático, porque eu tenho 24 livros publicados, por mim todos se chamariam Striptease. Porque escrever é um desnudamento mesmo, né? A gente desabotou, né? Se desabotou. E eu me lembro de quando eu peguei o livro impresso, eu nem conhecia o editor, a gente nunca tinha se visto, era um contato realmente por carta, na época nem tinha internet. E quando eu peguei aquele livro e vi meu nome impresso na capa, eu digo, nossa, meu Deus, como eu sou cara de pau, eu vou lançar um livro. E claro que ele teve uma receptividade, foi legal, mas também não foi nenhum escândalo, né? Eu era uma menina, era poesia, como eu falei, mas foi bacana, foi bacana. E eu achei que eu ia ser poeta para sempre, inclusive. Depois eu comecei, lancei outros livros de poemas,
Mas até ali era tudo assim como se fosse um hobby. Eu era uma publicitária que tinha a chance, né, a dádiva de também poder se manifestar através da poesia. Eu achei que ia ser assim para sempre. Eu não imaginei que depois ia haver todo um desdobramento, que eu iria para a coluna de jornal e a coisa ia se popularizar como se popularizou. Eu tenho alguns livros que são, como se diz, divisores de água, vamos dizer assim, né? Eu comecei com a poesia, depois comecei a publicar coletâneas de crônicas, e aí eu lancei um livro chamado Trem Bala, que foi em 1999. E ali eu senti que eu tinha me transformado numa cronista. Eu até tenho um pouco de pudor de falar cronista, eu acho que eu sou uma colunista de jornal, uma colunista mais do que cronista. Mas ali realmente houve uma aceitação muito forte do meu trabalho, foi um livro que vendeu muito, mas aí estamos falando ainda de Rio Grande do Sul. Passou mais um tempo e eu resolvi arriscar na ficção, que é, como leitora, é o meu gênero preferido. E então, em 2005, eu lancei um livro chamado Divã. É um livro que abriu as portas do mercado nacional para mim, daí eu comecei a me tornar conhecida no Brasil inteiro. Então, assim, eu consigo me lembrar desses livros assim como momentos pontuais da minha vida em que houve uma guinada a partir deles. Não que eu tenha mais carinho por eles do que pelos outros, mas eu consigo perceber que ali houve uma mudança de estágio, assim. E mais perto de nós agora, eu falaria do Feliz por Nada, que é uma coletânea de crônicas que eu lancei, se eu não me engano, em 2010, que aí sim é o meu livro mais vendido até hoje e que eu acho que sacramentou assim, o meu nome no mercado literário do Brasil. Eu acho que são esses 3 livros que eu assino ali, mas não é que eu tenha mais carinho, eu até gosto mais de outros livros que desses, mas eu gosto de todos, na verdade, é uma família literária, né? Mas claro que eu comigo mesma tenho ali, né, as minhas observações para cada um deles. Mas, olhando assim tudo que já foi feito até agora, eu tenho um carinho grande por tudo que eu fiz. Eu sei que aquilo ali não é nada que vai mudar o mundo, mas mudou a minha vida, sei que ajuda e é importante para um monte de pessoas, eu recebo um retorno fantástico de pessoas do Brasil inteiro. Então é o seguinte, é um trabalho honesto, é feito com muita dedicação. E é isso. Todos os meus livros, todos, são maneiras que eu busquei de me entender, de me compreender melhor e de dar voz às Martas paralelas, né? Todos nós temos uma persona oficial que a gente apresenta para a sociedade, que é verdadeira, mas nós temos também nosso lado B, nosso lado C, nosso lado D, né? O nosso lado selvagem, o nosso lado que é mais misterioso, que é mais secreto. Então, eu acho que escrever é uma maneira que eu encontrei de dar legitimidade também a essas outras Martas que existem dentro de mim. Então, tudo que eu escrevo é, de certa forma, terapêutico nesse sentido. Eu busco escutar a minha voz. Porque o que a gente faz em terapia? A gente senta numa poltrona ou deita num divã e o trabalho do terapeuta é só estimular a fazer com que a gente se escute, né? Então, a literatura, de certa forma, me ajuda também a eu me escutar. Eu estou me escutando em silêncio, mas né, estou produzindo em silêncio, estou me lendo em silêncio, mas eu estou me escutando também. Acho que tudo está meio misturado, assim, é tudo um striptease no sentido de colocar para fora. E também é um divã, porque é um colocar para fora, que é tudo, né? Que é emocional, principalmente, enfim. Eu sou mulher, né? A minha vivência é feminina, então é óbvio que a minha obra acaba tendo uma ligação forte com o público feminino. Apesar de que eu não me considero uma mulherzinha, não acho que eu faço uma literatura cor-de-rosa. E também tem uma coisa, eu me acho muito masculina também, e muito na minha maneira de pensar. Até o personagem Mercedes do Divã, bem no comecinho do livro, ela diz que ela se considera uma hermafrodita cerebral e que ela dizia que... Como é que ela dizia? Que pensava como homem, mas sentia como mulher.
a personagem falou isso porque era eu que estava escrevendo e é exatamente como eu me sinto. Assim, eu sou uma pessoa que não prestigio muito certos hábitos femininos, essa coisa de falar muito ao telefone, gostar de comprar, ir loja, fofoca, liquidação, empregada, filhos. Não é um mundo que eu gosto muito mais do mundo masculino, eu tenho muitos amigos homens, então nesse lado eu tenho um lado interessante assim, de pensar o mundo de forma mais pragmática, mais objetiva, menos chororô, menos dramática. Mas eu sinto como mulher, e aí eu sou uma manteiga derretida. Então eu acho que eu transito bem nesses dois universos. E o que aconteceu? Comecei falando mais para mulheres, porque eu comecei escrevendo num caderno feminino dentro de um jornal, isso no Jornal Zero Hora de Porto Alegre, onde eu comecei. E ela é mulher, então ela deve escrever sobre... É automático, as pessoas acham que porque tu é mulher, tu vai escrever sobre mulher. E na verdade eu escrevo sobre relações humanas. E é absurdo a gente achar que os homens também não sofrem por amor, que os homens não têm medo de envelhecer, que não têm medo da solidão, que são coisas que sempre foram consideradas monopólio feminino e que o homem só se interessa por futebol, carro e sexo. A gente sabe que não é isso. As mulheres extravasam mais, falam mais sobre o que sentem, mas os homens sentem tudo igualzinho, só não têm a mesma maneira de se manifestar. Então hoje, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque eu acho que de certa forma eu dou voz aos homens também, e o retorno que eu tenho hoje é incrivelmente mais masculino que feminino. Quando eu digo retorno, eu digo assim por e-mails. Se eu fizer uma palestra, o público vai ser majoritariamente feminino. Fisicamente, o contato ainda é mais feminino. Mas o retorno, o feedback que eu tenho eletronicamente, onde o homem está um pouco mais protegido, hoje em dia tem sido muito masculino também, o que me deixa super feliz, porque eu não tenho nenhuma intenção de ser porta-voz de gênero nenhum. Acho que nós estamos falando de um assunto que interessa a todo mundo, que é as nossas emoções, né? Como é que a gente se relaciona. E eu acho muito saudável, sabe? Que ninguém seja mais dono de discurso nenhum. Que todo mundo se expresse e tenha o seu próprio desejo. E é engraçado, porque também a gente está vivendo numa outra época, o discurso muda. Às vezes eu recebo e-mails dizendo, ai, Marta, não existe mais mulher para casar. Eu acho muito engraçado. Agora as mulheres só querem relações casuais e a gente quer ter uma relação mais legal, de investir na... E eu digo, nossa, isso aí era um discurso tão feminino, né? E agora é tão engraçado a gente ver o homem também fazendo esse discurso. E eu acho muito saudável, sabe? Que ninguém seja mais dono de discurso nenhum. Que todo mundo se expresse e tenha o seu próprio desejo. E também não gosto muito de, esse é o mundo feminino e esse é o mundo masculino. Eu acho que a gente vive realmente uma sociedade unissex, e, ao mesmo tempo, é uma sociedade unissex formada por cada pessoa com seu próprio universo. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas dizem, Marta, quem é a mulher de hoje? Eu digo, depende, que mulher? A Ana, a Beatriz, a Júlia, a Laura, a Marta, a Lúcia. Cada mulher é um universo, assim como o Antônio, o Raul, o Mário, enfim. Então eu acho isso muito interessante, a gente também parar de querer generalizar. Eu sei que é uma tendência, quem escreve então é completamente intimada a generalizar, porque a gente tem um espaço pequeno ali, né, numa coluna de jornal, e até mesmo num livro. No livro a gente pode desenvolver mais, mas enfim, a gente tem essa tendência de generalizar sempre porque a gente fica mais confortável, né? As coisas ficam no seu lugar. Então mulher é isso, o homem é aquilo. Mas eu cada vez tenho mais noção de que não tem mais como generalizar nada, que cada pessoa tem seu próprio universo e obedece aos seus próprios desejos. Eu lancei, meu último livro foi uma coletânea de crônicas chamada Simples Assim, que eu lanço de 2 em 2 anos para documentar o trabalho que eu publico em jornal. E estou trabalhando devagarinho num novo livro de ficção, mas não me cobro muito prazos, eu não costumo fazer trabalhos de encomenda também, então estou escrevendo, vamos ver o que acontece. Tudo é um striptease, até o finalzinho. Só que a gente vai mudando o que a gente tem para mostrar, né? O striptease que eu fiz aos 20 anos não é o mesmo que eu fiz aos 30 nem aos 40. Até porque eu nem sei tudo que eu tenho dentro de mim. Eu acho que se eu soltar tudo, eu vou ficar muito esvaziada. E eu vou soltando aquilo que eu já estou começando a compreender um pouquinho, ou não compreendo, mas quero dividir de alguma maneira. Acho que é importante guardar algumas coisas íntimas.
Eu não sei, eu participo de muitas feiras de livro em escolas e acho que existe um trabalho dos professores que é muito importante. Os professores estão realmente se dedicando muito. Eu não tinha isso quando eu era pequena, quando eu era estudante. O escritor era uma espécie de semideus, a gente não sabia qual era a cara do escritor, não sabia que ele era uma pessoa mortal como nós. E hoje tem um trabalho imenso, muito no Rio Grande do Sul, mas eu acredito que também em outros estados, de aproximar escritor com o aluno. E é legal essa desmistificação, assim, sabe? Eu acho que ela é estimulante até para o próprio aluno tentar começar a produzir também seu próprio texto. E acho que a internet, nesse sentido, também ajudou, porque mal ou bem, se está lendo ali, não importa o que, mas estão lendo, estão escrevendo, ok, tudo ali completamente abreviado, não é a melhor maneira de escrever, mas existe uma agitação intelectual e mental que eu acho saudável e que acaba respingando na venda de livros também. A última Bienal do Livro do Rio, por exemplo, estava lotada de adolescentes, isso aí quer dizer alguma coisa. Agora, a questão da tecnologia, eu acho que é uma revolução absolutamente positiva, mas como tudo, o segredo está em saber usar, né? Em usar o bom senso, e bom senso não é uma matéria-prima muito bem distribuída, infelizmente. Então, claro, tem aquelas pessoas que então só passam a existir dentro daquele mundinho virtual, e acho que perde muita coisa, mas aí é uma questão né, de cada um saber qual é a sua necessidade. Não vejo a internet como um bicho-papão, mas eu acho que o bicho-papão somos nós mesmos. É quando a gente fica muito obcecado por alguma coisa e deixa as outras de lado. Eu acho que, como sempre, o ideal é um equilíbrio, né? É usar a tecnologia para produzir, para se conectar, para se comunicar, mas sem desprestigiar a cultura não só da literatura, mas do teatro. Enfim, trazer a internet para um mundo já consolidado e não simplesmente fazer com que a internet substitua o que já existia antes. Cara, eu leio de tudo, eu gosto muito da literatura contemporânea norte-americana, Paul Auster, Philip Roth, eu sou completamente alucinada. Eu gosto muito de... Eu tenho uma tendência a gostar de ler sobre relações humanas. Eu gosto muito da realidade. Eu gosto muito daquilo que me fala comigo muito intimamente. E histórias de vida e que eu sei que são críveis. Eu não sou uma pessoa que dou muita trela para o inusitado, para a fantasia mega distante de mim. Eu gosto muito daquilo que eu acho crível. Quando eu estou escrevendo, o meu público sou eu. Eu não consigo nem imaginar que aquilo ali vai ser lido por 10 pessoas, muito menos 100, muito menos 100 mil. Ali eu estou escrevendo para mim mesma, para entender o que eu penso, o que eu sinto. É um trabalho de elaboração de identidade mesmo. Eu sei que os meus livros, às vezes são considerados de autoajuda, a primeira coisa quando alguém quer depreciar é dizer, é de autoajuda. E se ajuda os outros, eu acho maravilhoso, porque milhões de escritores me ajudaram também e eu sei como é valioso esse trabalho. Mas não é o meu foco, assim, o leitor. Então, tem leitores que são, sim, tietes, que vêm, pede foto, pede autógrafo. Eu acho um baita carinho, eu não tenho nenhum problema com isso, eu adoro, porque isso sabe, é resposta imediata, instantânea de um trabalho que a gente faz de uma maneira muito solitária, né, dentro da casa da gente. Eu gosto muito também, isso aqui que eu gosto, de ver quando um trabalho meu é adaptado para o teatro, para o cinema, e de ver a reação coletiva da plateia. Isso é uma coisa também muito bacana, porque o escritor não tem isso, né? Na verdade, é uma relação a dois sempre, o escritor e o seu leitor, né? E tu não está enxergando aquele leitor, tu não sabe se ele está na cama, se está na beira da praia, se está jogando o livro fora, ou se está rindo, ou se está chorando. Então, quando eu vejo um teatro lotado, rindo ou comovido, esse é o meu leitor também. Ele está ali para ver uma peça de teatro, ele está ali para ver um filme, não está lendo um livro, mas não deixa de ser também o meu leitor. E acho que tem tudo, tem gente que quer só se divertir, tem gente que quer tirar alguma coisa, né? Hoje a gente tem muito essa cultura do benefício, né? Eu tenho que ganhar alguma coisa em troca, eu vou pagar X reais por um livro, eu quero receber alguma coisa em troca. Mas eu fico assim com medo de fazer do livro uma coisa tão
soberana e tão especial que isso, em vez de aproximar, acabe afastando. A pessoa achar, não, isso então não é para mim. Não, é para todo mundo, o livro é para todo mundo. Mas como tudo é para todo mundo, assim, eu acho que é uma questão de autoestima, né? As pessoas têm que se dar o direito de ter acesso àquilo que eu comecei a falar lá no início, a se expandir, a não ficar tão preso em si mesmo. Acho que é isso.